Fala, investidores! Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Uma resenha aqui exclusiva para quem é da sala SGR. Vamos falar um pouquinho aí, mercado ainda não fechou, são 17 horas e 40 minutos. Deixa eu mutar meu WhatsApp aqui, senão fica uma loucuragem aqui, nem eu aguento. E vamos lá, fazer essa resenha aí, ver como é que esse mercado fechando, né? Mercado bastante volatilidade hoje, né? O Powell jogou um balde de água fria nos mercados, mas eu ainda acho que é um movimento de correção, né? Dessa perna de alta ainda, né? A gente tem uma baita de uma expansão de movimento aqui, né? Então a gente pega aqui desse fundo até as máximas lá em cima, a gente tem uma alta ali de 7%, né? Em 7 dias aí, 6 dias de pregão, né? Então, movimento de correção agora, né, até as médias curtas ali, movimento de 1, 2, 3% de correção, é algo plausível, tá? O mercado não vai subir em linha reta. É até bom que o mercado talvez faça esse movimento de perna de alta, né? O teste desses 120 mil pontos, faça um retorno, né? Encontre com essas médias mais curtas aqui, ó, né? Encontre essas médias mais curtas e retome o movimento altista ali. Então, é algo que eu enxergo como positivo, tá? É uma correção saudável para o mercado. E aí no mercado se demonstra bem resiliente, né? Porque apesar de toda a volatilidade, né? Caiu 0,21%, né? Volume bom e fechou acima desse nível aqui dos 118 mil pontos, né? O ideal, se ele segurar aqui por cima, consolidar 2, 3 dias aqui e fizer um rompimento. Aí o mercado mostra que realmente esse rally de fim de ano, ele segue bem forte ali ainda. Passar as operações que a gente tem em andamento. Então, hoje a gente abriu uma posição em vale, né? Então, a ideia é tentar, né, o rompimento dessa região, né? O mercado chegou aqui nessa região em outros contextos. E o que eu vejo de um contexto diferente desse momento, dos demais momentos aqui, é o seguinte, né? A gente tem as médias, né, cruzando com a média de 200. Então, a gente tem esse movimento, né, médias ascendentes, e a gente tem o pullback em cima da média de 200. Então, nenhum dos outros momentos, essa média de 200 chegou a realmente ficar abaixo do preço. Então, é um contexto diferente. É um 9,2 de compra, né, com deslocamento de gatilho, 9,2 na média de 9 períodos aqui. Então, a entrada foi hoje, mercado no balanço ali ainda. Eu acho um baita de um trade, tem uma relação de risco muito interessante, porque, né, se tiver o rompimento, pelo menos essa parcial a gente pega ali, que é exatamente uma região ali de fechamento de gap, né? Então, eu gosto bastante do trade, tá? Eu acho que a relação de risco e retorno tá bem interessante. Stop fica abaixo da 200, abaixo da 9, né? Tem algumas coisas que eu gosto. Seguimos vendidos em VEG. Pensei em ajustar um pouco a operação de VEG. Estou de olho para fazer um ajuste desse stop loss ou realizar essa parcial. Estava aguardando um pouco mais no final do dia, né? Aí o mercado ficou um pouco mais negativo ali. E eu achei interessante aguardar um pouquinho, porque eu estava pensando exatamente no fechamento abaixo dessa retração aqui. Então, fechamento abaixo dessa retração aqui é algo que eu enxergo como positivo, né? Porque o mercado pode simplesmente fazer esse movimento, vir até esse movimento dessa retração e aqui simplesmente voltar a fazer um pivô de alta e retomar os preços lá para cima, reverter essa tendência inicial de baixa, né? Então, essa é a ideia desse fechamento. Tá aguardando para ver se tinha uma violação um pouco mais forte dessa região dos 32,40, 32,50, né? Então, volume fraco ainda também, o que é positivo, né? Geralmente para as quedas a gente acaba querendo um volume mais fraco mesmo, né? O mercado cai sem volume. Então, o VEG é esse trade. Suzano, trade do semanal, entrada no gráfico semanal. Então, deixa eu colocar aqui, gráfico semanal. Então, é um PC de compra do gráfico semanal. A operação melhorou um pouquinho, né? Então, segue lá, stop e parcial lá em cima, né? Por enquanto, só acompanhando ali a operação. Então, o SUSB segue tranquilo. Agro 3, baita de uma volatilidade hoje também no gráfico diário. É uma entrada pelo gráfico semanal, mas no gráfico diário, um baita de uma volatilidade e pode ter deixado o que é um padrão de fundo aqui, né, nesse movimento de baixa, né, um side bar aqui, ou um harami, né, um harami, dessa barra de
dessa barrona grande, feia aqui. Seguimos com o trade, tá? Se estiver te incomodando muito esse balanço do mercado, aí é sempre aquele clichê, né? Encerra a operação, coloca no bolso aí, né? Diminui um pouco o prejuízo dessa operação e segue. Mas por enquanto estou num PC de compra, a média de 21 está ascendente, faz parte os balanços e faz parte também as operações que não vão dar certo. BBSE, também gráfico semanal, PC de compra no semanal também, é um papel mais lento, né? E já vai deixando um volume nessa semana aqui, um volume maior do que o volume da semana passada, o que é positivo, tá? Eu gosto nessas situações disso. Plano e plano, estamos com stop gain, né? Operação muito bem pegada aqui na saída desse canal de baixa, né? Comprinha muito bem montada aqui. Por enquanto vamos acompanhando essa operação, tá? Todos com deslocamento de gatilho, alvo tá lá em cima, entrando no volume no papel, então por enquanto vamos acompanhar também a abertura amanhã. Qualquer coisa a gente dá uma enforcada nesse stop. E a gente teve FRAS 3 hoje, que deu a parcial lá nos 16,30, mas deixou um fechamento horrível, né? Para aqueles que estudam análise técnica, deixou um engolfo de baixa, né? Aqui bem feio, mas é um engolfo de baixa no gráfico diário. A gente está num trade de gráfico semanal. Então, se a gente olhar no semanal, essa semana ainda não fechou, né? Então, pode fechar desse jeito, pode fechar com uma barrona bonita lá em cima. Tem mais um dia de pregão amanhã ainda para definir. E de todas as formas, parcial feita e stop ali próximo do preço de entrada. Então, por mais que volte e stop a operação, a gente já sai com um resultado positivo no trade. Então, as operações que estão em aberto. Agora, eu vou fazer algo que eu considero como diário de trade, tá? E é bem importante a gente fazer esse acompanhamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a planilha que eu estou acompanhando as operações e vou fazer o preenchimento dela aqui com vocês, porque é pedido de alguns ali, né, que a gente coloque, pô, valor financeiro, quantidade, né, qual foi o resultado, só percentual, às vezes não preenche ali. Então, estou fazendo com o histórico das operações encerradas de outubro para cá. Então, eu vou pular um espaço aqui, porque tem uma operação de BPAC zerada aqui, que a gente tentou um trade com BPAC e foi zerada. Então, esse trade de BPAC, eu vou preencher ele depois, só para não tomar o tempo de vocês aqui, porque esse BPAC é uma operação que saímos no 0 a 0. Então, saímos não, eu saí, né? Teve muita gente que pegou o lucro. Então, eu acho que não compensa eu fazer o preenchimento dela. Mas eu vou preencher outras operações que a gente encerrou esses dias. Então deixa eu pegar aqui. A última operação que eu coloquei foi de 3 tento. Então tiveram as duas operações deu GPA que a gente encerrou. As duas operações deu GPA. Então vamos colocar aqui. Então a primeira foi aberta dia 19/11. Aí deixa eu explicar como é que é o esquema dessa planilha aqui. Então deixa eu pegar a ferramenta de desenhar aqui, que aí eu explico qual é o esquema dessa planilha. Então, ó, aqui ter os dados do trade. Então, essa parte aqui, ter os dados do trade, né? Preço médio de entrada, stop, alvo 1, alvo 2 e o custo inicial. Então, aqui tem as informações de abertura do trade. Aí aqui tem o cálculo do risco e retorno em valor financeiro. Então, pô, não sei calcular o stop do risco e retorno, então antes de montar a operação, joga na planilha e a planilha vai te dar lá, com base na quantidade de ações que você está colocando lá, qual que é seu potencial ganho, né, na operação, se tudo der certo, e qual que é seu potencial risco. Aí, com base nisso, você consegue ajustar qual é a relação de risco e retorno ali para a operação. Aqui, nesse outro quadro, é o resultado da primeiro alvo, né, do alvo parcial. Então, a gente coloca aqui, né, os dados da saída parcial. Aqui, nessa última parte, a gente coloca os dados final da operação, então é os dados ali do alvo final, né? Seja stop, yen, enfim, a última saída do papel ali. E aqui ele vai dar o que pra gente aqui? Então, deixa eu voltar aqui, vou ver se o Excel tá meio lento. Aí nessa última parte aqui, vai dar o resultado da operação. Se deu lucro, se deu prejuízo, se foi um acerto, se foi um erro. Aí eu vou começar a colocar quais foram os setups para a gente calcular exatamente uma linha de financeiro ali, com base em quantidade. Eu não posso reportar relatório de performance assim, tá? Por questões de regra, mas aqui internamente para a gente estudar eu posso fazer, tá? Então isso aqui é fictício
e eu vou preencher junto com vocês. Então a última operação que a gente encerrou foi a de UGPA. Então o GPA foi compra, eu vou colocar aqui Czinho de compra, vou colocar aqui o GPA 3 e o GPA 3. Aí eu fiz com 200 nessa e com 200 nessa. Aí vamos pegar o médio de entrada da primeira operação. Então eu vou lá na minha planilha de performance. Meu preço de entrada da primeira operação foi R$19,94. R$19,94. O stop dessa operação, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. O stop loss, tá um stop loss aqui que já era o stop gain, né? R$19,44. Então ele não vai calcular direitinho ali. O alvo 1 dessa operação, ele foi em 20 e 21 e o alvo 2 em 22 e 33. Então tá aqui essa primeira operação. Aí a minha primeira saída desse trade, deixa eu ver se eu acho na Profit Chart, que eu não coloquei a data na outra planilha. Então vamos lá para o GPA 3. Então a primeira parcial de UGPA foi aqui, ó, foi nesse dia aqui. Então a primeira parcial dia 25/10. Então vamos colocar lá, 25/10. Eu vendi, né? Então comprei lá primeiramente, eu vendi, eu fiz a primeira parcial aqui a 20 e 21. Então aqui está a minha primeira parcial. E a segunda saída foi agora no dia... Foi ontem que a gente encerrou o GPA? Vou pegar aqui. E o GPA foi dia 7, anteontem. Aí eu vou colocar aqui encerramento. Dia 7/11/2023. Venda 100. E vou colocar aqui o médio de venda, que foi 22,33. Aí ela vai me dar o resultado aqui em financeiro. Então foi 6%, R$266 aqui eu tendo feito com essa quantidade de ações. Aí o segundo trade, vamos colocar lá o segundo trade. O segundo trade, o preço de entrada foi 20,70. O stop loss era 19,95. O alvo 1 é 21,17. O alvo 2, 22,33. Aí a primeira saída desse trade, vamos pegar lá na Profit Chart. A primeira saída desse segundo trade foi nessa barrona forte aqui do dia 1/11. Então foi no dia 1/11, foi praticamente um day trade aí a primeira saída. Sem eu sair, a primeira saída dessa segunda operação foi a 21,17. Também o encerramento foi no dia, e aqui eu vou copiar abaixo aqui porque foi o mesmo encerramento. Então, com essas quantidades, eu ganhei 5,07% aqui. Aí eu vou copiar aqui, que é acerto. Eu acertei e eu acertei. E esse aqui eu vou deixar como 0 aqui, porque foi uma operação neutra. Essas operações foram 9,3 de compra, as duas, no diário. Então, vou colocar 9,3 de compra no diário. E a gente consegue também quantificar aqui o que está dando certo e o que está dando errado. Aí aqui eu vou copiar para cá. Então aqui é meu financeiro acumulado nas operações. Então a gente já consegue ver aqui quanto eu estou acumulando de financeiro com base nas operações, e eu consigo ter outras informações relevantes aqui também. Então eu tô indisciplinado, hein, ó. Isso aqui é uma indisciplinagem minha. Por que é indisciplinado, Ricardo? Porque o certo aqui nesse custo inicial da operação aqui é eu manter um valor linear. Eu tenho que entrar igual para todas as recomendações. Não adianta eu entrar com valores diferentes, porque se eu ganho 6% em uma com financeiro menor, aqui eu perder 6% com financeiro maior não compensa, não fecha a conta, né? Ó, tá vendo? Operação aqui, ó, com R$5.000, operação com... Tá vendo? 1.900, aí operação com 1.800, eu não estou conseguindo manter uma forma linear. Ó. Operação com R$5.000 aqui em Tupi, né? Ó, que operação salgada aqui que teve em Tupi. Então, eu estou tentando manter de uma forma um pouco mais linear aqui essas operações. Mas aqui a gente consegue ter essa ideia de valor financeiro. Então, para você que quer controlar suas operações, eu estou aqui prestando conta junto com vocês aí. E essa planilha está com atendimento, ou se vocês precisarem, vocês me pedem que eu mando para vocês, tá? Então tá aí, simplesinha, né? Vamos ver a taxa de acerto, como que tá minha taxa de acerto de outubro. Aí vamos colocar aqui, deixa eu ver se está certinha essa fórmula. Essa daqui está certinho, tá certinho. Ó, tô com uma taxa de acerto de 54% e 46% de erro. Essa é
meu percentual. Então, e esse gráfico aqui, vamos ver onde ele está pegando, e aqui a gente puxa esse gráfico aqui para baixo. Opa! Esse é o gráfico de financeiro, né, do resultado das operações. Então aqui a gente tem o resultado financeiro das operações, aí vira para o positivo, né, essas duas últimas operações aí. Deu boa, né? Entrei com um financeiro um pouco maior nas operações também e deu boa. Aí o financeiro, com o tempo, você vai conseguindo ajustar mais financeiro, menos financeiro, depende um pouco da pegada do trade, do setup, às vezes do racional ali das operações. Beleza, pessoal? Então tá aí preenchido o diário de trade hoje e um resuminho aí das operações que estão em aberto. Espero que gostem. Se gostar, deixa um like, né? Se não for inscrito aí, se inscreve, confira o conteúdo, né? Isso é do SGR, mas tem outras coisas aí no meu canal também. E um abraço e até amanhã na sala lá, pessoal. Até mais.